Olá, eu sou Felipe Carvalho e vou agora dar prosseguimento à nossa apresentação. Vamos agora falar do grupo Pycnogonida, que é considerado uma classe, ou uma superclasse. Esse grupo possui 1.000 espécies descritas. Eles são animais marinhos e são conhecidos como as aranhas do mar. No entanto, eles não são aranhas. Eles possuem esse nome devido à sua semelhança com as aranhas, e eles são mais comuns em zona entre marés e nas profundidades dos mares. Bom, eles possuem um comprimento corporal que varia de 1 a 10 milímetros. As polares e as de águas profundas ficam em tamanhos maiores, e a tagmose deles se assemelha à dos euquelicerados. Eles possuem um tagma anterior ao encéfalo com 4 segmentos, um tronco com 3 segmentos, e o probóscide tubular é utilizado para alimentação. Ele compreende a metade do comprimento do corpo. Olá, eu sou o Paulo e eu vou falar um pouco sobre a classe Merostomata. Bom, essa classe é uma categoria taxonômica de animais pertencentes ao filo Arthrópoda, incluindo no subfilo Chelicerata. Todos os merostomados são cheliceratos aquáticos, caracterizados por possuírem 5 ou 6 pares de apêndices abdominais alterados como brânquias e por apresentarem um telson em forma de esporão, na extremidade posterior do corpo. Esta classe ela divide-se em duas ordens, a ordem Chiposura e a ordem Euripterida. Esta última, a ordem Euripterida, ela encontra-se extinta, sendo que os únicos animais vivos pertencentes a esta classe pertencem à ordem Chiposura, que é popularmente conhecido como os límulos. Os artrópodes do subfilo Chelicerata, eles são os únicos animais que não apresentam antenas, e o corpo divide-se em prossomo, em cefalotórax anterior e no opistossomo. Bom, essa formação ela consiste no abdômen localizado na região posterior do corpo. As quelíceras são os primeiros apêndices localizados após a boca e têm uma função de manipular os alimentos. Seguem-se os pedipalpos, Vem os pedipalpos, aí vem os 4 pares de pernas, Bom, eles são animais que, na sua maioria, são de vida marinha, e o seu registro fóssil da data inicial é do período Paleozoico. Os límulos, eles são os únicos animais vivos desta classe, Desta classe de vida marinha, que habitam fundos moles de águas rasas. O prossomo desses animais encontra-se protegido por uma grande carapaça em forma de ferradura e não apresentam segmentos abdominais. Estes encontram-se fundidos. Os pedipalpos não se diferenciam dos restantes pares de pernas, exceto nos machos adultos, que utiliza para segurar a fêmea durante o acasalamento. Nos animais da ordem Euripterida, o abdômen encontrava-se segmentado. Possuem um telso posterior que serve para endireitar o corpo e não é empregue, na defesa do animal. Algumas evidências evolutivas, um fato curioso é que algumas evidências evolutivas relatam que os eripteridas colonizaram posteriormente, ambientes de águas doces e foram os ancestrais de aracnídeos. Boa tarde, eu sou Christian William e vou abordar aqui introduzindo a classe aracnida, que dentro deste grupo, alguns conhecidos são as aranhas, carrapatos, escorpiões e ácaros. Quanto à divisão corpórea, enquanto no Merostomata Pycnogonida tinha 3 tagmas, cabeça, tronco, abdômen, aqui eu vou ter pelo menos 2, o cefalotórax e o abdômen.
Eu vou ter também 6 segmentos, 4 pares de patas. Vou ter um par de pedipalpo e um par de quelíceras, já que faz parte do subfilo Chelicerata. O único Chelicerata que não vou ter quelícera verdadeira são as picnogonitas, que vão ter os quelíferos. Diante da classificação, eu tenho várias divergências entre pesquisadores. Aqui estão as teorias. A primeira afirma que Schizomida pertence à ordem Europiche. A segunda coloca o Europiche não como uma ordem, mas como uma superordem, composta pela ordem Telefonida e Schizomida. A terceira coloca o Telefonida, equivalente aos escorpiões-chicote, e Amphipide, escorpião-chicote sem rabo. A quarta, e a mais recente, que trata essas três ordens, Europiche, Schizomida e Amphipide, separadamente. Diante desse grupo, eu tenho uma característica marcante também, é na respiração, que vai ser através de traqueias ou de pulmões foliáceos. Aqui a gente tem um membro dessa classe. Vamos falar agora da ordem Arana, que são as aranhas, né? Elas são, entre aspas, a maior ordem de aracnídeos, porque elas ficam ainda atrás dos ácaros e dos carrapatos. Existem cerca de 170 mil espécies pelo mundo, e o sucesso das aranhas em relação aos outros aracnídeos se dá por conta da seda que elas produzem. Elas vivem em ambientes terrestres e são divididas em 3 táxons: Mesotele, Megalomorpha, que são a ortognata, e Araneomorpha. A seda das aranhas é uma característica distinta dela. No entanto, não é exclusivo das aranhas. E a seda ela é produzida pelas glândulas serígenas e é liberada pelas fúsulas das fiandeiras. São conhecidos 6 tipos de glândulas. A ordem Scorpiones, os escorpiões eles pertencem a um taxon antigo do período siluriano. Existem cerca de 1.200 espécies descritas, e os escorpiões eles são geralmente discretos e noturnos, e eles possuem de 3 a 9 centímetros de comprimento. A alimentação dos escorpiões é baseada em invertebrados, como insetos e outros aracnídeos. Eles possuem um ferrão, que consiste em uma base bulbosa, uma agulha, que serve para injetar o veneno na presa, e o veneno, que é produzido por glândulas que ficam dentro da base do aparelho. A ordem Pseudoscorpiones. Bom, esse nome significa escorpiões falsos, porque eles parecem com os escorpiões. Eles são pequenos aracnídeos com a média de 4 milímetros de comprimento. Raramente eles chegam a 7 milímetros. Existem cerca de 2.500 espécies descritas, e eles possuem essa semelhança com os escorpiões devido aos seus pedipalpos quelados. Os pseudoscorpiones eles produzem um fenômeno chamado de foresia, que consiste onde eles se prendem nas pernas dos insetos com os seus pedipalpos e pegam carona no voo desses insetos. Eles se alimentam de pequenos artrópodes, como os colêmbulos e também os ácaros, e eles matam as suas presas pelas glândulas de veneno, onde ficam nos pedipalpos, e depois eles levam para as quelíceras. A ordem Opiliones. Bom, esse nome vem devido a eles terem longas pernas, chamadas de opiliones. Existem cerca de 5.000 espécies descritas, e embora exista a crença de que eles são venenosos, eles não produzem nem seda e nem toxinas. E essa crença existe devido a eles serem muito confundidos com as aranhas. Eles são predadores, também são herbívoros,
e se alimentam de matéria orgânica morta. E uma característica bem particular deles é que eles têm a capacidade de ingerir partículas sólidas. Bom, temos a ordem dos Amblypyge, designado também Amblypygio, incluída na classe Arachnida, né? É a mesma classe das aranhas, dos escorpiões e dos carrapatos. Bom, atualmente são conhecidas cerca de 128 espécies em 5 famílias distribuídas por todas as partes do mundo. É uma distribuição cosmopolítica. Bom, no Brasil tem-se aproximadamente 13 espécies em 3 famílias, que se distribuem na região do Mato Grosso do Sul para a região norte brasileira, com representantes também em Ilhabela. Bom, ocupam florestas tropicais e subtropicais, sendo que algumas espécies são adaptativas à vida em ambientes áridos, né? Como desertos, também são encontrados em cavernas. Bom, podem atingir até 4,5 centímetros de comprimento e achatado dorso ventralmente. O corpo dos amblypygios é dividido em cefalotórax, né, que é o prossoma, e coberto por uma carapaça úmida e rígida, né, pedicelo e abdômen segmentado. Bom, temos também a ordem Recinulae. A ordem Recinulae, ela é pertencente também à classe dos aracnídeos. O grupo foi durante muito tempo considerado como um dos invertebrados mais raros e conhecidos. Entretanto, sabe-se que hoje que os Recinulae, eles possuem uma distribuição limitada, porém são localmente abundantes em determinadas áreas, como por exemplo ao norte da América do Sul. A maior diversidade dos Recinulaes está na colônia e no Brasil. A ordem possui uma família com 3 gêneros e mais de 55 espécies descritas. Os recinoides é encontrado apenas na África. A maioria abriga-se em ambientes úmidos, em florestas tropicais e secas, e são animais com hábitos noturnos. Como a maioria dos aracnídeos, eles não possuem glândulas de veneno. O Recinulae, assim como todo aracnídeo, possui o seu corpo dividido em dois tagmas, né? O prossoma e o opistosoma. E são animais pequenos e geralmente o comprimento do dorso deles não ultrapassam de 10 milímetros. Bom, por último temos também a classe dos ácaros. O ácaro é a designação mais comum dada a animais pertencentes à subclasse Ácari, né, da classe aracnida, né, os aracnídeos. A palavra ácari deriva do grego, né, ácaris, que significa pequeno. A maioria dos adultos mede entre 0,25 a 0,75 milímetros de comprimento, embora existam espécies ainda menores, né? Os carrapatos são os que alcançam maior tamanho, podendo chegar até 3 centímetros, após ingerirem sangue, né? Mas isso é por conta de um efeito de estufamento do corpo, né? De alongamento do seu corpo. O grupo apresenta aproximadamente 55 mil espécies descritas, né? Compondo aproximadamente 5.500 gêneros e 1.200 subgêneros, representado em 540 famílias. Entretanto, entrevistas do real número de espécies de ácaros vão de 250 mil a 400 mil, pois novas espécies são encontradas rotineiramente, até mesmo em substratos que já foram bem estudados. Entrando aqui na ordem Europígea, eu tenho uma Entrando aqui na ordem Europígea, essa ordem possui pedipalpos bastante fortes, né? A divisão tagma
do abdômen é dividido em pré-abdômen e pós-abdômen. Transferência de esperma é indireta, por meio de espermatóforo, e são conhecidas popularmente por escorpião chicote ou escorpião vinagre. Aí vocês vêm e me perguntam, por que esse nome? Ele está associado às glândulas repugnatórias, que ficam aqui no meu pós-abdômen, que produz um ácido, né? E quando o animal se sente ameaçado, ele balança o flagelo, por isso escorpião chicote, e lança esse ácido que tem bastante poder corrosivo e tem um odor que assemelha muito o vinagre, por isso o nome escorpião vinagre. Então, aqui a gente vê também os pedipalpos, que são quelados ou não, neste caso são. Eu tenho o primeiro par de patos sendo sensoriais. Então aqui eu tenho a divisão. Aqui eu tenho o cefalotórax. Eu tenho aqui o pré-abdômen com 8 segmentos e o pós-abdômen. E aqui eu tenho uma fêmea que carregando sacos de ovos em desenvolvimento. Na ordem Schizomida, eles também possuem a divisão do abdômen dividida em pré e pós-abdômen. No caso, pós-abdômen termina em um curto flagelo. Não produz ácido, certo? Serve apenas como sensorial. Vive em ambientes úmidos. A sua cutícula é bem desenvolvida, pois são pouco esclerotizadas. E a parte do prossoma tem divisões, que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui é a parte do prossoma. Eu tenho aqui em laranja o meu poterossoma, que é coberto por uma carapaça que é chamado de popeutídeo. Aqui logo embaixo de rosa, não sei se vocês conseguem acompanhar, mas eu tenho o mesotídeo. E logo em laranja, metatídeo. O meu popeutídeo é dividido em 4 segmentos, como você pode ver aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? Então eu tenho aqui o meu opistosoma dividido em pré e pós abdômen, certo? Na ordem Paupigrid, são animais que no geral não ultrapassam 1,5 mm, podem, mas no geral não ultrapassam. Também vai ter pré e pós abdômen. O flagelo é longo e cheio de pelinhos, que são os tricobótios, que servem como sensoriais. Vivem em cavernas e por viver em cavernas são cegos. Possuem pedipalpos longos e sua reprodução também é por espermatóforo. Na ordem aqui Sorifugae, conhecida como aranha do sol, por ser diurnos, habitam regiões quentes, né, como desertos, tropicais e subtropicais, podem atingir até 7 centímetros e possuem grandes quelíceras, como vocês podem ver aqui, e aqui também, ó, na imagem de cima, as quelíceras são bem pontudas. Enquanto a transferência pode ser tanto indireta como direta. Na direta, eu tenho que o macho transporta o sêmen usando essas quelíceras e vai direto pelo orifício da fêmea. Na indireta, o macho imobiliza a fêmea, dá golpes, né, para que ele consiga virar ela, fazendo com que a parte ventral fique para cima. Ele força a abertura do orifício, põe no substrato o espermatóforo, pega o espermatóforo e insere no orifício. Assim que acontece a reprodução. Oi, meu nome é Andresa. Vou mostrar um pouco dos modelos didáticos que eu confeccionei e suas estruturas. Para fazer esse modelo didático, eu utilizei uma garrafa PET, tesoura, pincel, tinta
e papel. Inicialmente, eu peguei a garrafa PET e retirei a parte de cima com o auxílio da tesoura. Depois, eu abri a garrafa fazendo tiras, quase chegando no fundo da garrafa, para fazer as patas da aranha. Observar os olhos da aranha. Nessa parte aqui está localizado o abdômen e o cefalotórax. Aqui atrás é chamado de fiandeira. Temos as patinhas e essa estrutura aqui representa os pedipalpos. Bem, essa é uma representação de um merostomata. A parte em azul, toda essa parte em azul, ela representa o cefalotórax, e essa parte em rosa, ela representa o abdômen. Na parte azul, onde se localiza o cefalotórax, nela contém a carapaça, que é a parte em azul. Tem também o olho composto, como podemos observar. Na parte rosa, temos o processo espinhoso e o espinho lateral. E finalizando essa demonstração, temos... Olá, eu me chamo João Moraes e fiquei responsável por explanar a parte de curiosidades do trabalho. Então, quanto às curiosidades da classe aracnida, né? Muitas curiosidades aqui que eu vou falar, tanto da classe aracnida, quanto da piquigonida, quanto da merostomata, foram vistas nas aulas, né? Mas eu trouxe aqui justamente porque é sempre importante relembrar, né? E fixar na memória algumas curiosidades importantes. Então, a primeira aqui que eu trouxe acerca da aracnida, da classe aracnida, é que os aracnídeos, né, que possuem veneno, né, aqui no caso eu trouxe as aranhas e os escorpiões. No caso das aranhas, a inoculação de veneno é feita através das quelíceras, né, como nós já sabemos, e pelos escorpiões a inoculação do veneno é feita através do telson, né, que é aquela parte, aquele ferrão que fica na parte anterior do corpo do escorpião. As aranhas elas podem ter até 8 olhos. Claro que isso varia bastante, né, de espécie para espécie. Tem espécies que têm menos olhos, né, mas de forma geral tem olhos e tem ocelos, né, que são justamente para dar uma visão mais aprimorada às espécies de aranha, para poder identificar presas e também predadores, né. No caso das aranhas marrons, as fêmeas apresentam um abdômen maior que o do macho, mas a distinção se dá pela observação do pedipalpo, que nos machos apresentam um bulbo coletor de sêmen. Ou seja, já é sabido de nós que na natureza muitas espécies, né, têm essa distinção através do tamanho, né? Ou seja, no caso de macho e fêmea, muitas fêmeas são maiores do que os machos. E nas aranhas isso não é diferente. Em praticamente todas as espécies, né, a fêmea é maior que o macho. E uma diferenciação aqui no caso da espécie marrom entre o macho e a fêmea justamente é feita através da observação do pedipalpo, né, que nos machos eles possuem um pedipalpo que apresenta um bulbo coletor de sêmen. Ou seja, eles utilizam esse pedipalpo, né, com esse bulbo para inocular, né, de certa forma, na fêmea, na abertura vaginal da fêmea, o seu sêmen e assim fecundá-la. Outra curiosidade também é que outros seres, né, que pertencem à classe aracnida são, por exemplo, os ácaros. Né? Muitas vezes a gente esquece que existem muitos outros grupos, né, que fazem parte da classe aracnida. São cerca de 11 grupos no total, né? Então são muitos grupos. E os ácaros são um deles. Os ácaros eles são tão presentes, né, que mais do que a gente imagina. Os ácaros, por exemplo, são os causadores do cravo de pele, né, e da sarna. Então, quando a gente tem um cravo no rosto, a gente pode
ficar sabendo que ali existe uma população de ácaros, né, causando aquela irritação. Bem, continuando com as curiosidades sobre a classe aracnida. Nós temos também os solífugos, né, a classe solifuga. Uma curiosidade deles é que eles possuem as maiores presas do reino animal em relação ao seu tamanho. Eles não são tão grandes, mas as suas quelíceras são muitas vezes quase do tamanho deles. Então é uma relação, né, de tamanho bem importante. E isso faz com que eles possuam as maiores presas do reino animal. Nós temos também os opiliões, né, da classe Opiliones, que eles são capazes de ingerir partículas sólidas, ao contrário dos outros aracnídeos, né? A maioria dos aracnídeos eles ingerem, né, as suas presas através do líquido liquefeito delas, ou seja, eles produzem, né, uma substância ácida que corrói a presa deles, né, aquela presa, e transforma aquela presa num líquido que vai ser ingerido por esse aracnídeo. A maioria dos aracnídeos faz isso. Já no caso dos opilhões, eles são capazes de ingerir partículas sólidas. Nós temos também os palpígrados, né, da classe Palpígrade. Eles são aracnídeos cegos, né, e para poderem se movimentar, para poderem ter uma boa localização no ambiente, eles utilizam-se da cauda que eles têm, que possui muitos tricobótios sensoriais. Esse animal, né, os palpígrados, eles são presentes em ambientes cavernosos, né, ambientes escuros. Por isso eles possuem essa coloração mais esbranquiçada, né, mais translúcida, e possuem essa cauda sensorial que ajuda a localizar no ambiente, né? Também ajuda a, por exemplo, localizar uma presa, um predador, pois eles não possuem olhos. Agora, em relação à classe Piquigonida. Os piquigonidas, né, diferentemente dos aracnídeos, eles são animais exclusivamente marinhos. Um diferencial dos artrópodes é justamente, no caso dos aracnídeos, é justamente a grande adaptação que eles tiveram ao ambiente terrestre. As aranhas, os escorpiões e todas as outras ordens, né, que fazem parte dos aracnídeos, eles têm essa grande diferenciação que eles possuem uma adaptação muito grande à Terra, né? Eles são terrestres, de fato. Já os piquigonidas eles são também quelicerados, mas eles são exclusivamente de ambientes marinhos. Eles vivem, né, em todos os oceanos, dos polos aos trópicos. A maioria é habitante do fundo do oceano e, para se movimentar, eles rastejam, né, sobre superfícies irregulares, como se eles tivessem pernas de pau. Então, eles utilizam, né, essas pernas longas que eles têm para se movimentar no substrato do oceano. E, embora eles sejam bem desconhecidos, né, eles também são conhecidos como aranhas do mar, ou já ia esquecendo de falar, eles são animais que são bastante presentes, né, nas regiões da zona entre marés até as grandes profundidades dos mares. Então, esse é um tipo de animal que nem todo mundo conhece, né, só os estudantes, mas que é bastante presente. E isso torna, né, o fato de eles serem conhecidos bastante importante. Bem, agora em relação, né, às curiosidades do grupo Merostomata. Esse é um subgrupo, né, considerado parafilético, porque eles não incluem, né, a classe aracnida, eles são um grupo à parte da classe aracnida. E nesse grupo dos Merostomata, né, que é muito antigo, atualmente são presentes, né, algumas espécies de límulos, que também são chamados de caranguejos ferradura. E esse grupo ele é muito antigo, ele é possivelmente o grupo mais antigo dos artrópodes. Pois esses merostomados eles evoluíram no Câmbrico inferior há cerca de 570 milhões de anos e foram um dos grupos dominantes dos oceanos paleozoicos. Outra curiosidade também bastante importante do grupo dos merostomatas, né, que atualmente são representados pelos límulos, é que o sangue azul, né, desses caranguejos de ferradura, né, que é outra denominação para os límulos, eles salvam milhões de vidas todos os anos. Ou seja, todo ano, né, cientistas e indústrias farmacêuticas elas coletam uma grande quantidade de límulos na natureza e deles extraem o seu sangue. O seu sangue tem uma coloração azulada por terem cobre, né, na composição do seu sangue.
E esse sangue ele é utilizado justamente no processo de esterilização dos produtos farmacêuticos, pois ele é capaz, né, de determinar se naquele produto há a existência de endotoxinas ou bactérias, pois ele é uma substância natural que é muito sensível à presença de bactérias. Por isso ele é utilizado nesse processo, né, de esterilização de fármacos e produção, né, de fármacos.